Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Olha, o Varejo Cast Tendências e Pendências está fantástico. A gente está trazendo um termo novo para você, o K-Summer. Quer saber o que é K-Summer? Bora lá que esse episódio está fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBid, Sigam, PayPal. É isso aí, Caio Camargo, você que está aí nos ouvindo, você que está na esteira, você que está no carro, você onde estiver, que parte do Brasil ou quiçá do mundo ouvindo aí o Varejo Cast, muito bom ter a sua companhia em mais um episódio, nossos episódios de terça-feira. Logo, se é terça-feira, você já sabe, o episódio é Tendências e Pendências, e esse episódio vai trazer uma tendência aí que já vem se firmando no mercado há um bom tempo, né, Caio Camargo? Quando você ouviu o Caio falar de K-Summer, ou K-Sumer, melhor se falando, porque vem de consumer, vem de consumidor, e a inspiração, né, Caio? A gente viu muito, mas muito mesmo disso em Nova York, quando a gente estava lá com a nossa expedição NRF Big Show 2024, e deu esse estalo aí que você nos trouxe de falar um pouquinho sobre, enquanto eu falava para você sobre o que estava acontecendo neste mundo, lojas que a gente ia visitando, espaços gastronômicos maravilhosos que a gente ia experimentando, sem falar, é claro, de tudo que eu falo que acontece aqui em casa, com os doramas, entre outras coisas. E você me veio com essa inspiração, e que tal falarmos do K-Sumer, ou seja, o consumidor com K? De onde é que vem isso aí, meu amigo Caio Camargo? É verdade, Fred. Bom, para o nosso ouvinte aqui, sempre lembrando, terça-feira é o Varejo Cast Tendência e Pendência, e lá na quinta-feira tem o Varejo Cast News, não perde. Então mudou as datas aqui, agora é terça e quinta-feira nossos episódios, tá? Não perde não. Fred, é uma coisa bacana, porque a gente já vinha percebendo alguma coisa assim no país, a gente percebeu bem, como você falou, lá em Nova York, durante a NRF, né? E a gente tá vendo que isso é um movimento global. Então aqui no Brasil a gente começa a perceber, principalmente aqui em São Paulo, tal, onde eu fico mais localizado, acabo percebendo um pouco mais dessa cultura K, ou que vem de Coreia ou de Coreia, essa cultura coreana, né, nessa história toda. E não tá pejorativamente falando, como o pessoal fala, que lá no cara que tá vendendo eletrônico lá na 25 de março ou na Paulista, não é sobre isso, pessoal, mas é todo um universo de cultura pop que tá de fato impactando o varejo como um todo e que vai trazer aqui nuances importantes para você, como uma marca que deseja conversar um pouco com esse público. Lembrando, esse é um público muito dentro da faixa etária da geração Z, então cruza muito um pouco do K-pop aqui, também com informações do pessoal da geração Z. Então se você quiser estar antenado com essa galera, começar a vender para esse público-alvo, tem que se antenar nesses modismos, e um desses passa agora pelo K-pop. E a gente vê, por exemplo, né, o bairro da Liberdade em São Paulo, que é um bairro que sempre foi caracterizado aqui pela cultura japonesa, né? Sabe? Lembrando que São Paulo é a maior colônia japonesa fora do Japão. E o bairro da Liberdade hoje está invadido, cara, por marcas coreanas, por uma pegada coreana de culinária, principalmente, ou de cultura, além dos animes, dos mangás, do japonês, da cultura japonesa que sempre esteve presente no local. Então tem um impacto disso. Os shows dessa galera de K-pop que tiveram passando pelo Brasil, todos com estádios lotados, né? E eu lembro lá atrás, quando eu vi o pessoal de gaming também, de jogo online, uma vez, sei lá, quase 10 anos atrás, estavam lotando o Allianz, né, cara, nessa história toda. Aí você fala assim, cara, tem uma galera acontecendo uma coisa que eu não tô percebendo. O pessoal tá lotando estádio pra ver jogo de videogame, então assim, o pessoal tá lotando estádio pra ver banda da Coreia. Então isso são nuances que a gente percebeu, e que a gente percebeu também na nossa visita lá em Nova York. Começando aqui, vou falar um pouco do K-pop aqui, né, Fred? O que a gente pode falar sobre K-pop pra começar a introduzir um pouco essa conversa aqui pra galera? K-pop, embora a gente tenha falado, né, de bandas, de música, ele transcende a questão musical, né? Então é por isso que a gente tá falando, porque o impacto, ele é no estilo de vida. Tem gente, por exemplo, que pode até não curtir uma banda K-pop, mas pode se vestir como ou ter comportamentos de acordo com a cultura, mas não necessariamente ouvir a música, que é a origem de tudo, né? Ou seja, exato, vem lá com a onda, né, Caio, Hallyu, é isso aí a pronúncia, meu amigo? Olha, cara, não tenho tanta certeza. Eu fui buscar alguns vídeos no YouTube pra gente pegar um pouco a pronúncia. Acho que é Hallyu que fala, mais rápido, assim, como se fosse um LH, mas se escreve H-A-L-L-Y-U, pra você que tá nos escutando aqui, H-A-L-L-Y-U, é Hallyu que se fala.
mas é o termo que se junta a tradução, eles falam aqui que seria a onda coreana, né? O fluxo coreano, ou seja, toda essa invasão no mercado, ou seja, já tem o termo lá fora para isso, que ele tá invadindo outros mercados além do Brasil, né? Verdade, e a gente viu muito isso, né? Por exemplo, quando a gente viu ali a Quinta Avenida sendo cortada ao meio ali pela Koreatown, os bairros, né? A gente nunca existiu, né? Era Chinatown, né? Você tinha, só se falava em Chinatown lá embaixo, lá em Downtown de Manhattan, e a gente hoje viu ali no meio claro que sempre teve ali, mas um impacto muito maior. A gente viu um comércio muito pujante, muito vivo, com muito fluxo, com as lojas cheias. Inclusive, eles fizeram aquele mercado ali na esquina, né, que é o Korean Market, passando e cruzando a Quinta Avenida. Então, isso mostra o impacto, porque a gente tem várias ruas de países ali em Nova York. Londres também tem um Chinatown, tem vários países que tem o Chinatown. Exato, e tem o Little Italy e tudo, mas o que me chamou a atenção foi as fachadas belíssimas, ou seja, aquilo tudo com cara de novo, de fresh, né? De revigorado, com vigor, com vida, né? E isso foi bem interessante. Então isso mostra, né, essa questão da onda Hallyu, que vai além da questão musical, porque vai para gastronomia, vai para estilo de vida, entre outras coisas, né? Mas claro que assim, a origem e o quebra da bolha da Coreia para o mundo se deu com as bandas K-pop, né, Caio? Fala um pouquinho aí, tem aí até um ícone aí que muito conhecido, teve no Brasil também, fazendo shows. Cara, eu não sou o melhor cara pra falar de K-pop, não é o meu estilo favorito nessa história. Tenho filhos pequenos aqui, acho que em algum momento vai começar a tocar K-pop em casa, em algum momento aqui, né? A gente é bem fã de cultura oriental e tudo mais. Mas BTS, que é uma banda bem conhecida, né? Tem o grupo das meninas do Blackpink também. Eu lembro do Blackpink, se eu não me engano, até viraram garotas propaganda da Samsung uma época, né? Os televisores sempre mostravam clipes dessa galera, tal, dançando e tal. Então isso invadiu. E também tem um pouco também dos filmes, né? O Parasita, por exemplo, foi um baita sucesso, que explode um pouco desse lifestyle coreano, de estilo de vida das pessoas, como é que elas vivem, as castas e tudo mais e tal. Então explodiu isso um pouco, né, no mercado, né, cara? Além disso, né, tem o tal você falou muito bem, e eu sei que na tua casa você consome esse termo de conteúdo, que é o dorama, né, cara? Que vem lá do dorama do Japão, que tem até uma questão se a gente chama de dorama ou não, certo, Fred? Sim, porque no Japão foi a origem, né, dos doramas, que é essa mistura aí de drama tem um pouco de humor, né, e tem todo um roteiro bem definido que acontece em todos igualzinho, né, é bem curioso. E eu realmente assisto alguns aqui, não todos, né, porque Dona Fabiana é apaixonada e eu tenho que estar ao lado da minha companheira para também fazer jus a estar na alegria e na tristeza ao lado, né, então como os doramas trazem tristeza também, aí a gente assiste junto também. Mas tem também as terminologias quando você é do Japão, da Coreia e da China, não é isso? Sim, tudo que vem do Japão é com J, então tem o J-pop também, que é o pop japonês, que aliás foi precursor, né? Antes do K-pop, teve o J-pop também, as bandas japonesas nessa história toda. Teve impacto, mas não tão grande quanto Não furou a bolha. Não furou a bolha Exato. Da comunidade, não furou da comunidade oriental, da comunidade japonesa, que já consome os conteúdos originários do Japão, mas não furou muito essa bolha, estourou tanto assim. Talvez o anime, o mangá estourou um pouquinho mais essa história, mas não estourou tanto assim. E olha que coisa interessante, né? Você falando nisso, a força, né, desse movimento sul-coreano, né, esse Hallyu, como ele foi realmente grande ao ponto de as pessoas não fazerem as suas versões nos seus países, não, consumindo o original, porque no caso do Japão, se você pega lá o Jaspion, entre outros, né, super-heróis, o americano fez lá a versão deles, né? Power Rangers. Exatamente. Né? Esse é um documentário então, muito bacana pra galera na Netflix pra saber a história do Power Rangers, que tem toda essa história do background do que fazia sucesso no Japão e como o cara foi e deu tudo errado, depois até dar tudo certo. É bem legal essa história, viu? Né? Então, você vê que é diferente, né? Embora muita gente consumiu os originais, mas chegou a ter a sua versão americana, né? E o terceiro ponto, né? Então você tem aí, como você mesmo falou, BTS, Blackpink, os filmes, os doramas sul-coreanos, que são os mais populares hoje no Brasil, extensa lista e a variedade, né, de doramas hoje. Além do Parasita, teve um filme de zumbis, cara, não vou lembrar qual que é o nome desse filme agora na Netflix, que explodiu, cara. Até o recorde global da Netflix esse filme, cara, coreano. Teve um também que eu não me lembro se ganhou o Oscar, mas eu me lembro que concorreu, que é Tudo ao Mesmo Tempo e Agora,
que também maravilhoso esse filme, exatamente. Além disso tudo, nessa grande variedade que você tem ali, esse consumo crescendo, você tem também na parte de consumo em outra área, né? Então aí a gente tem moda, a gente tem gastronomia, por exemplo, a gente visitou uma marca, né, que foi uma das que despertou a gente para isso também, e a gente já tinha visitado lá pré-pandemia no American Dream, né, lá em New Jersey, mas estava ali bem quietinha, tal, firmando seu pé em Nova York. Aliás, em Nova York não, que estava em New Jersey, mas firmando seu pé ali no estado, costa leste, né? Firmando seu pé na costa leste. Só que aí agora ela chegou em Nova York, né? Então a gente viu a loja deles lá no Brooklyn, e é interessante e emblemático, porque, né, é o lugar onde as marcas que querem investir em comunidade estão indo, então tem tudo a ver, né, com comunidade, com isso. E aí a gente tá vendo movimentos como esse da Alland, que é um dos grandes destaques que falam muito bem para esse consumer, né, o consumidor com K, né, Caio? E lembrando pra galera que não escutou nosso episódio sobre as visitas técnicas em Nova York, né? Pra mim, né, Fred, foi um impacto. Ainda bem que a gente tava com a Julemi do nosso lado nessa história, porque eu olhei a loja e falei assim, cara, que loja bagunçada, isso aqui não tem nada a ver, cara. Eu lembro disso. É jogado, isso aqui parece um negócio que jogaram qualquer coisa em qualquer lugar. E a Julemi foi muito hábil em dizer, falou assim, aquela loja não é pra você, bonitão. Essa loja aqui é o seguinte, essa galera é a galera do garimpo. Então, assim, o fato é que você tem muitos produtos, mas não tão produtos iguais, ou seja, não tem muita grade ou muitos itens daquele mesmo produto exposto na loja. De fato, ela não é nem um pouco uma loja minimalista, né? Uma loja abarrotada de produto, né? E é uma coisa de você achar um chapéu só pra você, ou uma blusa só pra você, ou algo assim, além desse forte apelo da cosmética, né, cara? Dos produtos pra beleza e tudo mais. Lembrando que uma das coisas interessantes desse público coreano, dessa cultura K-pop, é que boa parte do cosmético é vendido para o público masculino também. Sabia disso, Fred? É isso, exatamente. Tanto maquiagens quanto toda a parte de cremes faciais, hidratantes, né? Os homens na Coreia do Sul, eles utilizam muito, né, produtos para cabelo, produtos para pele, e inclusive maquiagens, cara, bem lembrado. A beleza masculina, ela é valorizada nesse sentido na Coreia, né? Então é uma questão que está explodindo, mas que isso pode estourar a bolha também da Coreia, ou seja, a maquiagem masculina também muito forte nessa história, só para vocês entenderem o quão diferente é essa cultura, tá? E esse papo que a gente falou do garimpo tem tudo a ver, como a gente falou para vocês, da geração Z. É muito da geração Z de tentar buscar algo inusitado, novo. Uma coisa que além de você falou da Land aqui, cara, que putz, é uma baita marca de moda interessante para estudar, mas para o pessoal entender o tamanho deste mercado, a Coca-Cola tem lançado algumas séries, né, de refrigerantes baseados em nichos específicos de mercado, né? Ela já fez uma Coca-Cola do TikTok, ela já fez uma Coca-Cola do mundo gamer, e ela lançou agora o sabor K-Flavor, né? Sabor meio de K-pop nessa história, que você vai lá saber qual é o sabor dessa história, mas olhando esse nicho de mercado, cara. Então isso tá acontecendo muito forte nessa conversa toda, né? Além do que você falou, quando a gente fala de culinária, por exemplo, né? O churrasco coreano tá virando uma febre aqui no Brasil. Pra quem não sabe o que é um churrasco coreano, tá? É o churrasco feito na própria mesa. Então na mesa você tem uma boca lá de brasa, né, de fogo, e você pega as carnes como se fosse um fondue, vai. Você vai preparando o seu alimento lá na própria mesa ali que está sendo colocado. Então é uma forma diferente de cultura, de hábito e tal, e que está começando a crescer também aqui pelo Brasil nessa história toda, certo, Doc? Certíssimo, cara. E essa população que consome, né? Então a gente está chamando aqui de K-Sumer, né? E você tem as marcas K-Beauty, né? Que são as marcas de beleza que vem da Coreia, né, que influencia muito, né, e eu tenho, por exemplo, né, que trabalha no Algo Mais, a Larissa, que ela é fã dos produtos K-Beauty. Toda vez que eu viajo, ela pede para trazer os produtos sul-coreanos, e ela diz que são os melhores do mundo, né? E se a gente for ver a pele da turma por lá, realmente faz sentido, né, Caio? Sim, é bonito pra caramba, cara. É um baita diferencial. Então, assim, a cultura oriental tem muito essa questão da estética, da beleza, da plástica, né, nessa história toda. Então, acho que é uma coisa muito forte que vem aqui pra gente olhar para este mercado. Lembrando, pessoal, por que a gente está discutindo neste episódio essa questão da cultura coreana? A gente não vê isso como nicho de mercado apenas. A gente vê com isso como um dos fatores que vão associar toda essa galera da geração Z. Não quer dizer que a geração Z inteira se comporta desse jeito, mas é um dos fatores ali, nesse amálgama, nesse coletivo de coisas que cria uma geração Z. Então, para você que precisa vender para esse público, tá atento, tem que estar atento ao Hallyu, ou seja, essa onda coreana, o K-Summer invadindo o mercado brasileiro, certo, Doc? Certíssimo.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast, tendências e pendências, hoje falando do K-Summer, a invasão da cultura pop, da K-pop aqui, invadindo o mercado brasileiro também, certo, Doc? Pra gente continuar esse papo aqui, falamos um pouco aqui do que acontece, o que tá sendo essa história toda, e a gente vai falar um pouco de detalhe, qual que é o impacto disso no varejo e principalmente como é que a gente, para empresas e marcas que querem entrar nesse mercado, o que eles têm que fazer, qual é a recomendação? Bom, primeiro é entender essa onda, né? Entender que características essa onda tem e qual é esse perfil de comportamento que essa turma tem por lá e que está influenciando toda a nossa turma por aqui no Ocidente. Por exemplo, quando a gente fala lá do K-style, né, do estilo coreano, tem muito a ver com cores vibrantes. Você vê, né, tudo do K-pop, tudo que vem de lá tem essas cores vibrantes. Então, quando a gente fala em roupa, quando a gente fala em artigo para casa, né, você tem cores vibrantes, você tem cortes específicos, exclusivos e aquela ideia de ser único também, né, de não se repetir muito da mesma, a grade não ser tão extensa, vamos dizer assim, para que você tenha aquela sensação de descoberta e de que aquilo foi feito para você. Esse comportamento é muito, tanto é quando você entrou na Aland, que você viu aquela organização no estilo coreano, vamos dizer assim, né, o K-Organizer Style, o estilo coreano de organização, é muito disso, né? De chegar lá e fazer um garimpo, de fazer uma descoberta e tudo. Não é que esteja desorganizada, é que está organizado do jeito que, né, que a turma gosta. E tem um outro ponto também importante nisso, que foi de onde veio, né, essa questão do... Você estava falando do high-you, mas tem o high-low, né? Que é algo que a gente já fala há muito tempo, que é você misturar produtos caros com produtos baratos. Exatamente. Eles que inspiraram isso. Então, aí já é o high-low, H-I de high, de alto, low de baixo, L-O, que é L-O-W, mas ele tira o W, né? Então, o high-low vem de lá também, né? Dessa inspiração. Então, vê como é importante, como essa cultura vem inspirando não só quem consome, porque tem coisa que foge da bolha e vai para outras áreas, né? E a gente já viu isso em moda, né? Como é que você pode aproveitar isso daí, né? Montar looks high-low dentro da sua loja como sugestão, ou seja, o look completo é muito caro, mas se você misturar algo mais caro e algo mais barato, você, né, já dá uma oportunidade bacana e você sugere isso para o seu consumidor, ou seja, tem várias formas que você pode trazer isso para o seu negócio, independente de você trabalhar com esse público ou não. Essas inspirações furaram a bolha, né, Caio? E, cara, tem duas coisas bacanas de tudo aquilo que a gente fala de geração Z ali, que deve estar permeadas no meio dessa questão que você está colocando no high-low, né? Primeiro é um termo que a gente vira e mexe, a gente sempre traz o dupe nessa história, né? Talvez eu tenha uma jaqueta high comprada da grife, etc. Mas eu tenho uma calça, ok, não original, vamos dizer assim, né? Dentro do conceito do que é dupe, né? Com um preço mais baixo para você compor o look nessa conversa. Então o cara usa partes ali de questões do dupe ali, ou seja, fora do mercado, não originais, vamos dizer assim o termo,
com um produto, né, comprado numa loja, cara, tal, para você criar um pouco este modelo do Outlook. Outra coisa que eu acho que é bem interessante, cara, e aí eu acho que é onde tem uma divisão, talvez, entre o que é K-pop, o que é essa questão, assim, de moda uma coreana, e um pouco do que a gente vê na geração Z. A gente tá chegando na geração Z hoje um caminho um pouco do brechó, buscar um pouco essa questão única em coisas usadas, né? Sempre nessa questão, porque isso une os dois, né? De buscar questões únicas, ou seja, eu sou especial, eu tenho isso e tal. Mas eu acho que essa galera do K-pop, ele tá muito no produto novo, no drop, que o pessoal gosta de usar na moda, né? O drop é aquele lançamento curto de um produto limitado, né? Para criar esse sentimento de gatilho, de escassez e tal. Isso a gente pode até falar do efeito drop, não tendências e pendências para nossa galera aqui, né? Como muitas marcas trabalham e tudo mais, o Supreme ficou muito famoso fazendo isso, Off-White ficou muito famosa falando essa questão dos drops, a gente pode usar isso aqui para bater um papo. Mas eu acho que talvez tenha uma conexão e ao mesmo tempo o grande diferencial, né? Quando a gente fala que tem essa questão que pode estar misturada com o dupe e ao mesmo tempo tem uma coisa muito distinta entre que é a geração Z, talvez ocidental, já buscando nos brechós uma saída, por isso é o crescimento dos brechós desse jeito, dessa história. Não é porque é a questão só econômica, tá? Tem uma questão de buscar coisas que ninguém vai conseguir encontrar. A questão do garimpo. Que é o garimpo, né? Que a geração gosta de uma forma geral, né? Exato, e eu acho que a gente tem esse amálgama aqui, é bem legal isso, hein? E tem um ponto, né, Caio, que você pegar, olha, eu acabei de falar do high and low, né, do high-low, mas tem outras coisas que a gente for ver, se a gente for entrar no modelo mental aí do comportamento do nosso consumer, do nosso consumidor com K, tem uma questão de misturar o casual e chique ao mesmo tempo, né? Então, assim, a influência coreana tem muito da mistura, né? Então, a mesma coisa, vê como funciona em tudo, né? A gastronomia, a gente vai lá num churrasco coreano, você tem a carne, mas você tem a coisa assada, mas você também tem a crua, né? Você tem lá o lamen, mas você também tem a carne assada ali naquela churrasqueira sobre a mesa, né? Então tem muito dessa questão da mistura, o casual e o chique ao mesmo tempo. Outra coisa que é uma influência que a gente vê hoje nas ruas que é o comprimento mini, né? Aquelas shortinhos curtos, saias curtas. Outra coisa que é uma mistura que é interessante, pernas de fora, braços cobertos, então você tá com... A gente viu muito isso, inclusive, em Nova York, né? No frio a gente diz, caramba, olha, a pessoa tá passando, tá de short, ou tá de saia, ou tá de bermuda, a parte de cima tá coberta, a parte de baixo está descoberta, então isso também tem a ver com essa cultura. E, por fim, a questão do conforto todo dia, toda hora, que pode ser uma influência, por exemplo, pro athleisure, que a gente já falou aqui, que é essa moda advinda do esporte, mas, na verdade, é a questão do casual entrando em várias áreas que antes não entrava, que é uma coisa que você já levantou várias vezes, quando a gente está falando, orientando nossos grupos de expedição para Nova York, dizer, olha, gente, se foi o tempo de levar paletó e gravata para Nova York. Hoje, o casual domina, então a gente vê gente lá de tênis, de calça jeans. No palco da NRF, você quase não encontra mais ternos. No palco. Exatamente. Né? Isso já muda o impacto dessa história. Ô Fred, e é legal quando a gente falou de culinária, a gente falou só do churrasco coreano para não ficar, mas ó, bulgogi, que é a carne com um filezinho bem fino cortado com arroz e tal, é uma coisa que tá bem popular, e tem uma coisa que tá começando a dominar os mercados, cara, nessa história, que é o soju, cara, que é uma bebida, um destilado deles, que hoje é o segundo destilado mais vendido no mundo. No Brasil a gente não tem esse costume ainda, mas hoje já é o segundo tipo de destilado mais consumido no mundo, cara, é o soju, cara. Então isso vai... Se você for num bairro oriental lá como a Liberdade aqui em São Paulo, né, um mercado que tem esse tipo de produto, você vai conseguir encontrar isso, mas é uma coisa que já tá tomando no mercado. Então isso mostra como a cultura, ela tá começando a ir para outros caminhos, ela tá começando a entrar no meio da cultura ocidental também, né, Doc? Totalmente. E aí se você pega, por exemplo, marcas que são amadas aí por essa cultura, você tem marcas como Maison, Kitsune, Celine, a própria Adidas, né, desenvolveu uma linha toda voltada para esse público. Então você vê muitos coreanos utilizando Adidas, porque a Adidas foi uma das primeiras a olhar para esse mercado e para essa tendência. A importância de olhar para esse mercado, né? É o reconhecimento, né, cara? Exato. E aí, como a cultura ocidental está bebendo agora um pouco dessa cultura oriental, do K-pop nessa onda, né? Então a gente sempre tem uma cultura influenciando a outra, então a pessoa vai numa loja da Adidas, ela curte toda essa cultura, ela vê alguém lá usando Adidas de uma certa... E ela vai lá e ela vai comprar, independente de ser coreano ou não, aquilo que a gente falou. Tem a Wiggle Wiggle também, a Vetments, a Converse também é outra que já está surfando essa onda há um tempo.
a AMI, a Nike também, claro, não podia ficar atrás, a Billionaire Boys Club, Nice Goals Club, Nerdy e por aí vai, né? Ou seja, são várias marcas que já estão aí. Style on End, Leiture House, Tony Moly. Tem várias marcas aqui com exemplos dessa história. Não adianta, como é um podcast, não adianta a gente ficar falando do que as marcas fizeram, qual o corte e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, gente. Isto é um mercado global sendo impactado, com um poder de compra gigantesco. É uma galera que gosta de investir, né? Gosta de investir no look, gosta de investir no visual, gosta de investir na beleza, na estética. Não são os produtos mais baratos que a gente está falando. Existe uma composição, como o Fred falou, mas não são os produtos mais baratos. Então, é um público interessante para a tua marca, tá? Se tua marca se conecta com essa faixa etária, é um público interessante para tua marca. Certo, Doc? Certíssimo. E que as oportunidades estão exatamente em você, por exemplo, você pode ter um setor no seu negócio, né, olhando para isso, você pode ter uma coleção, ou seja, tem produtos específicos e só lembrando, não é exatamente só quem é fã e quem consome, porque a bolha já estourou, então esses comportamentos já estão, de uma certa forma, sendo parte dos comportamentos da geração Z como um todo. E como a gente já falou aqui, quando a gente estava falando de gerações no Varejo Cast Tendências, em alguns episódios atrás, lembre-se que a gente vive hoje em famílias multigerações. Então eu tenho na mesma casa, muitas vezes, a geração Baby Boomer, a geração X, a Y e a Z. E muitas vezes a Alpha também. Se não é dentro da mesma casa, na mesma família, nos almoços de domingo, seja onde for. Isso quer dizer que há influência, né, principalmente da mais nova para a mais velha, né, em termos de estilo. É o que a gente vê, a gente já falou aqui também quando a gente falou do Silver Market, que você trouxe muito bem, né, Caio? Que não é mais, a gente não vê mais aquela pessoa de 60, 70 anos com aquela meia até o joelho, com suspensório, né? Ou seja, ele se veste como uma pessoa de 30, 40. O que é isso? É influência, né? Muitas vezes. Então a gente tem que estar de olho nisso, não só como um nicho, né, mas algo que está expandindo como comportamento de uma geração, né? Muito bem, cara, e desta forma aqui, nos despedimos deste episódio sobre o K-Summer, cara. K-Summer, aliás. K-Summer seria verão. Desculpa a minha pronúncia errada do inglês nesse momento. Nave mãe não precisa corrigir. Mas vamos falar de K-Summer, ou se você preferir, o consumidor com K nessa história toda. Mas fica pra você aí também o consumidor com K nessa história toda. Ou seja, aquele que vai dominar o teu mercado. E sim, a dica pra você é: vá buscar mais informações a respeito, além aqui do Varejo Cast, vai entender um pouco desse público, vai mergulhar nessa cultura K-pop um pouquinho, para entender um pouco do que pode ser absorvido para a tua marca nessa história. Certo, Doc? E por falar nisso, né, cara, estamos terminando e mais tarde o que é que vai ter? Um lamen para a gente comemorar o episódio de hoje. Boa! É isso aí. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos aí e até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.